Tá certo, Maurílio, obrigado pelas informações, por essa movimentação aí na Petrobras. Chamar nosso próximo convidado, Roberto Dumas, economista, professor do INSPER, aqui conosco. Dumas, bem-vindo mais uma vez, prazer falar contigo, bom dia. Bom dia, Felipe, prazer sempre meu estar com vocês. Prazer é nosso. Dumas, inclusive, estava querendo começar essa conversa contigo, né, a respeito de uma semana bastante importante, dados econômicos nos Estados Unidos, principalmente em relação a emprego, com expectativas ou perspectivas de mexer, né, com o posicionamento ou com a sinalização do Federal Reserve. A gente sabe, e tem ouvido isso bastante, de que os juros vão ficar mais altos por mais tempo. Mas a gente pode inferir ou trazer algum tipo de percepção dessa desaceleração da economia americana por meio de emprego, por meio de outros dados econômicos e clarear um pouco os sinais, clarear um pouco essa percepção? Sim, veja, a hora que saiu nessa semana, ou alguma coisa na semana passada, por exemplo, o PMI, Purchasing Manager Index, o índice de compras gerenciais foi de 48,7, foi o menor desde 2021. E o JOLTS, que é o que a gente fala, Job Opening and Labor Turnover Survey, que é a abertura de novas áreas de trabalho, foi a menor desde também 2021. Foram 8 milhões de abertura de nova posição de emprego. Isso mostra que a economia norte-americana finalmente está arrefecendo um pouco, principalmente na terceira, quarta leitura do primeiro trimestre de 2024, que ficou 1,3% de crescimento econômico. A inflação ainda vai, veja, o desemprego continua em 3,9%, e a inflação, pelo menos de abril de 2024, core, foi de 3,6% com 3,4%. Mas é aquela coisa, a gente precisa olhar os indicadores antecedentes. Os indicadores antecedentes da inflação estão mostrando que, eventualmente, a economia norte-americana deve arrefecer. Ora, é importante que ela arrefeça, que a inflação volte, como é o desejo de Jerome Powell, do Federal Reserve, deixar a inflação lá próximo de 2%, o mais próximo possível de 2%, então começa a ganhar força a possibilidade de uma queda de taxa de juros já em julho. E isso provavelmente deve ocorrer em julho e ou setembro. Aquilo que eventualmente já estava fora voltou para o nosso calendário. Tanto isso é verdade que a curva de juros dos títulos norte-americanos ela deu uma caída. Então já estamos esperando que ocorra uma e eventualmente duas quedas de 0,25% na taxa de juros dos Estados Unidos. Porém, existe um ponto aí. Jerome Powell já deixou claro, e eventualmente outras economias ao redor do mundo já mais ou menos deixaram meio evidente. Ou seja, os juros internacionais vão ficar mais altos por mais tempo, que é o que o pessoal usa o termo higher for longer, mais alto por mais tempo. Por quê? Isso tem muito a ver com a fragmentação da globalização. Veja, mas nós tivemos a pandemia, tivemos a guerra, quer dizer, ainda estamos tendo a guerra da Rússia e da Ucrânia, e os países estão percebendo que ficar dependente de uma única cadeia de suprimento, leia-se em China ou Rússia, é complicado. Então, muitos países, inclusive os Estados Unidos e países da Europa, perceberam que, olha, é melhor eu fazer um pouco em casa, onshore, não tudo. Por que não fazer tudo? Porque o meu país, o nosso país, também pode suscitar, pode ter ou experimentar momentos de tensão, como aconteceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro, como aconteceu no Brasil em 8 de janeiro. Posso ter uma pandemia, então não posso fazer tudo em casa. Mas também eu vou diversificar. Veja o ponto positivo do México, que agora recuou um pouco por causa da eleição da Cláudia. Então, você vê que, sim, além de fazer onshore, você tem o nearshore, fazer perto de casa, para não confiar
na cadeia logística e friendshore, não ficar dependendo daquele que eventualmente possa não ser no seu amigo. Ora, o que isso tudo quer dizer? Significa que, ao invés de eu comprar do lugar mais barato e utilizar minha cadeia de suprimento no lugar mais barato, que seria países como China ou membro ou parte do Sudeste Asiático, eu vou fazer um pouco em casa e vou comprar mais perto. Ou seja, nós não, os países estão profanando as vantagens comparativas. Ao profanar as vantagens comparativas e também levando em consideração o problema de tráfico, o problema de logística, por exemplo, com a guerra do Hamas, com Israel, os Houthis fecharam o canal de Suez e você tem que dar volta pelo Cabo da Boa Esperança, que já são mais 10 dias aí. Então, veja, aquela coisa de just in time acabou. Aquela coisa de comprar no lugar mais barato acabou. Então, a inflação vai ficar um pouco mais pegajosa. Se a inflação fica mais pegajosa, provavelmente juros ao redor do mundo, até Jerome Powell falando, não vai cair e voltar para zero. E isso, o que bate no Brasil? Que é aquela coisa que a gente fala. Veja, a dívida dos Estados Unidos, que pulou de 50% a 66%, deve estar mais ou menos uns 105%, pode bater 150%, que o governo brasileiro, aliás, usa de má fé ou de pura falta de conhecimento, fala, veja, a dívida dos países são mais altas. Sim, mas o custo de carregamento dele, pelo amor de Deus, é mais baixo. Mas agora está subindo. Coisa de uns 4, 5 anos atrás, o custo de carregamento da dívida dos Estados Unidos era 0,5%. Agora já está 5,25%, 5,50%. Então, o custo de carregamento parece que vai ser maior do que o crescimento econômico em termos reais. Ou seja, o custo de carregamento real pode ser maior do que o crescimento. Isso leva a trajetória da dívida pública numa tendência não explosiva, mas em uma tendência ascendente. Você fala, poxa, mas a dívida dos Estados Unidos vai crescer, então não é melhor tirar o dinheiro da lá e você vai colocar o dinheiro aonde? No final das contas, isso não ajuda o real brasileiro, leia também entre aspas, as moedas emergentes. Então, veja, o cenário geopolítico mudou, está mudando desde a pandemia, houve uma fragmentação da globalização, as vantagens comparativas estão sendo profanadas, até porque você não pode ficar dependendo de um país ou 2 países só, você está fazendo em casa, então a inflação vai ficar mais sticky, mais pegajosa. Portanto, os juros vão ficar mais altos. Os juros ficando mais altos, isso é péssima notícia para mercados emergentes,